Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, na aula do sexto ano, vamos falar sobre proporção. Na aula anterior, nós trabalhamos razão e entramos com proporção, tá? Então, se vocês precisam rever, vocês podem acompanhar aqui. E se precisar mais alguma coisa, vai lá na playlist e assiste a aula sobre razão. Tem lá, razão e proporção. Bem, bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são digitais, ao vivo, e vocês podem assistir, claro, pela televisão, pelo seu computador e pelo seu celular. Qual a vantagem de fazer pelo celular no aplicativo? Você vai estar participando com a gente aqui. É maravilhoso, porque vocês podem trocar ideias com a gente, vocês podem colocar dúvidas, você pode fazer uma observação, você pode fazer um questionamento, o que você quiser. Participa. É tão importante. Você, aluno da Rede Municipal do Recife, entra lá. Só precisa de um pouquinho de nada de internet para entrar. Porque quando você está no aplicativo, estudando, falando conosco aqui, o que acontece? Não está gastando seus dados de internet. Está tudo por conta do aplicativo. A prefeitura está patrocinando suas aulas, seu desenvolvimento, sua participação. Vê que legal? Isso aqui é uma escola legal, uma escola digital. Mas, para fazer lá no aplicativo, aqui ao vivo, temos o chat. E hoje eu estou muito bem acompanhada. Fala aí, professor, se apresente. Fala, sexto ano, Ricardinho Matemática na área, olha só, isso mesmo, estou mais uma vez com a professora Tânia aqui, acompanhando essa aula, show de bola. E o tema da aula de hoje, olha, vocês têm que ficar ligadinho, porque vai acompanhar isso no sétimo, no oitavo ano, vai precisar saber desse conteúdo, hein? Então fica ligadinho que essa aula vai ser massa. Além disso, Ricardinho, está faltando algum detalhe para entrar no aplicativo. Tem que baixar, né? Baixar o aplicativo. Pois é, tem que baixar o aplicativo. Então precisa do QR Code. Ou, se você for como eu, minha atrapalhadinha para pegar na televisão, entra lá na loja do teu telefone, na loja de aplicativo, e baixa o Educa Recife. Olha só, gente, tá aqui, Educa Recife, tá lá assim mesmo, com esse layout. Mas não se esqueça de se inscrever no YouTube, no canal do YouTube do Educa Recife. Lá você pode também assistir toda e qualquer aula que já foi dada aqui, na tua escola digital. Tá bom? Então, vamos lá começar recapitulando. Ora, vamos falar de proporção, razão, fração, porcentagem. Isso está interligado? Tá, gente. Já disse a vocês que matemática não é caixinha. Uma coisa está ligada à outra e a gente, na verdade, quanto mais claro isso ficar para vocês, quanto essas ligações forem simples para vocês, mais fácil fica a matemática e vocês derrubam esse mito, essa fake news de que matemática é complicado. Matemática é divertido, vocês vão ver. Bom, recapitulando um pouquinho, razão. Eu trouxe um exemplo, né? A gente já viu que é muito utilizada para comparar duas grandezas. Gente, quando eu falo grandezas, professor, esse nome me atrapalha. Pensa assim, estou comparando dinheiro com sorvete. Estou comparando um recorte azul de um recorte branco. Bolinhas brancas e bolinhas azuis. Eu estou comparando duas coisas diferentes. Eu só não posso comparar laranja com laranja, porque aí eu estou falando da mesma coisa. Mas se eu comparar laranja com limão, então estou falando de duas coisas, a gente vai considerar esses objetos duas grandezas, tá? Então, não se preocupe com esse nome que fica complicado para vocês. E como é que eu leio a razão? Veja, a razão é uma fração, 3/4. Ora, mas 3/4 não é a leitura da fração? É.
E quando eu estou comparando, eu vou ler 3 para 4. E esses dois pontinhos aqui, Ricardinho, como é que fica? É para também, é dividir, né? É outra representação de uma divisão, né? A gente pode lembrar que isso é uma divisão também, né, Tânia? Exatamente. Muito ligado, muito escrito para a divisão, mas principalmente quando a divisão está falando de uma razão. Isso. Né? Então, vamos lá. E proporção, que é o nosso foco hoje, né? A gente já teve uma aula que o foco foi razão, apesar de termos trabalhado com proporção também, mas agora, hoje, nosso foco é proporção. Ela existe quando o resultado da divisão entre duas ou mais razões é o mesmo. Aí, no caso, eu fiz essas divisões, 3 dividido para 4. Não vai dar um inteiro, né, gente? Porque se eu tivesse 4, eu poderia dar 1 para cada 4. Mas eu tenho 3, então eu tenho menos. É como se eu tivesse 3 chocolates para dar para 4 meninos. Não dá para dar um inteiro para cada um. Então, estas divisões, vocês podem dar uma recapitulada lá nas aulas de frações. Mas, tem algum comentário aí no chat? Bom dia, pessoal. A turma que está no chat. Já dei o bom dia a todo mundo aqui. Estou aguardando aí a mensagem de cada um de vocês. A professora Tânia está acompanhando aqui o assunto de razão. E eu quero ver se vocês têm razão em estar falando aqui sobre conteúdo conosco. Olha aí. Vamos embora. E ele hoje está, ó, ligando tudo. Ligações, professora, ligações. Ligações. Vamos lá, pessoal. 3/4 é proporcional a 15 20avos. Lembra que quando a gente passa do 10, aí eu vou ler a fração com o número que está escrito no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, e eu vou ler o número e avos, tá? Qual é a exceção, professora? 1/10, 1/100, quer dizer, os múltiplos de 10 não é necessário usar o avos, né? Mas 11 avos, 35 avos. Quer dar outro exemplo, Ricardinho? 2 15avos. Minha idade, 15 anos. Aí. Olha, Ricardinho gosta de brincadeira. Mas é isso, matemática é isso, é brincadeira. Então, vamos lá. Eu trouxe novamente essa comparação de proporção com equivalência. Veja, quais são as grandezas? No início da aula eu disse que poderia ser cores. Por quê? Para vocês não se confundirem. Aqui eu estou tendo a cor azul e branco. Então, eu peguei um quadrado e dividi em 2 pedaços. Por isso a fração 1 dividido para 2. Ora, se eu tenho aí eu vou associar com dinheiro porque fica mais fácil para vocês. R$1 para 2 pessoas, quanto dá, Ricardinho? R$1 para 2. Eita, misericórdia. Vamos dar mais dinheiro ainda. Mas é só por causa do exemplo daqui, Ricardinho. Eu preciso desse exemplo. Aí vai dar menos de R$1 para cada um. A metade, né, Tânia? A metade. Então, 0,5. Vai dar 50 centavos. A gente já falou sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nas videoaulas anteriores. E a representação numérica é 0,5. Mas, se eu tiver o mesmo quadradinho dividido em 4 partes e eu tenho 2 azuis, a fração é 2/4. E quando eu divido 2 para 4, também vai dar 0,5. Então, veja, esse fator aí, esse resultado 0,5, são iguais. Tanto 1 dividido para 2, quanto 2 dividido para 4. Então, eu posso dizer que 1/2 é proporcional a 2/4. Então, Tânia, tanto faz. Quer dizer que eu posso pegar R$1 para 2 pessoas, 50 centavos para cada um. Exato. E se for 4 pessoas e dividir R$2 para as 4, também é 50 centavos para cada um. Exatamente. E tem muito mais, que a gente não vai ver aqui porque temos coisas para mostrar. Eu trouxe aqui essa representação de fração. Se você der um zoom, você vai ver que a primeira faixa é a representação do inteiro. Na faixa amarelinha, que é a segunda, de cima para baixo, eu dividi em 2.
Por isso que esse pedacinho representa um meio. Na terceira faixa, de cima para baixo novamente, eu dividi em 4, tá assim numa cor cremezinha, claro. Então, o que eu quis mostrar aí quando eu dividi em 4, e depois eu vou falar da última faixa, eu quis mostrar que se eu dividir em 4, essa parte que eu dividi em 2, um meio, a metade, é o mesmo tamanho de 2 partes da divisão de 4. Então, um meio é igual a 2/4. Aí fica bem explícito, né? Então, bem claro, bem óbvio. Na última faixa, na faixa inferior, a cinza, eu dividi em 8. E aí você vai ver que 4 pedacinhos de uma divisão de 8, e aqui eu preciso mostrar, ele é, 4 pedacinhos de uma divisão de 8, ele é o mesmo tamanho da metade e de 2/4. 2/4 para aqui, 4/8 para aqui e 1/2 para aqui. É o mesmo tamanho, é a mesma faixinha. Por isso que eu posso escrever 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. E continua. Eu posso fazer vários mais valores, né? Desenvolver. A gente percebe, Tânia, que mesmo tendo aparentemente frações diferentes, que não é diferente, e aí o resultado sendo igual, a gente chama isso de frações equivalentes, não é isso? Tá? E você vai usar essa questão da fração equivalente em muitos conteúdos, não só de matemática. Por quê? Porque a matemática está em tudo que é canto, vocês vão ver. Viu? Bom, recapitulando. Pessoal que acha que a tabuada ou a multiplicação é complicado, a gente já viu que a multiplicação pode ser escrito como somas repetidas do mesmo valor. Olha aqui, eu tenho 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 3. Até a frase, na nossa língua, é a mesma coisa. Vai dar 15. Eu posso somar, mas se isso já está uma coisa mais prática para vocês, com o uso vocês vão optar pela multiplicação. Por quê? Aqui eu botei só 5. Imagina se eu tivesse 34. Aí você vai somando 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ai, além de dar uma canseira, você pode se atrapalhar no meio. E isso não é erro. Você não está errando a matemática. Você só está... não está usando uma ferramenta que facilita a resolução, ou seja, chegar no resultado que você quer e realmente pode se atrapalhar. Já imaginou, Ricardinho, tu somando, sei lá, o 3, 1.450 vezes? Ixi, misericórdia. Aí tem um recurso à multiplicação para me ajudar aí, né? Exatamente. Olha aí. Então, a multiplicação, ela não veio à toa, ela veio para facilitar. Quando a matemática ela progride, historicamente, tem mais de, sei lá, 10 mil anos. Da multiplicação gera potência, né? Olha aí. Olha as ligações. Ricardinho tá a fera nas ligações. Bom, visto isso, pessoal, proporção e multiplicação. Por que eu fiz essa retomada? Para vocês não chegarem aqui e dizer é complicado, porque todo mundo sabe contar. Pode contar nos dedos? Pode. Pode fazer tracinho? Pode. Pode fazer o recurso que você quiser. Contanto que, matematicamente, esteja legal. 3/4 é proporcional a 15 o quê? É essa a pergunta. Ou seja, 3/4 é igual a 15... E agora, professor, eu faço como aí, hein? Eu tenho uma interrogação embaixo do 15, tenho 3/4, como é que eu... De 3... Aqui eu já dei a resposta. 3/4 é 15/20, por quê? Porque eu somei o 3 quantas vezes? 5. Aí eu vou somar o 4 quantas vezes? 5. Por isso que dá. Ah, entendi. Olha, traz para cá, fica mais fácil para a turma ver assim. Olha, somei 5 vezes. Aqui embaixo somei 5 vezes também. Por quê? É só uma multiplicação, professora. Multiplicação, gente.
Pode dar um zoom, que aí os meninos vão ver que o que eu fiz? Aquela soma é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, a proporção e multiplicação, eles estão muito interligados, tá? A gente já falou sobre as definições de razão, viu as definições de proporção, agora a gente está fazendo as ligações. Para quê? Para que isso seja um assunto, apenas mais um que vocês estão aprendendo. O que é isso? Olha que legal, pessoal. Isso aí é um quadrado. Se ele tivesse todo de uma cor só, aqui, vocês iam ver. Dá para perceber a imagem de profundidade, mas eu tive que colocar as cores. Por quê? Porque eu quero usar essa figura para explicar a vocês razão e proporção. E olha que interessante. Além disso, eu ainda trouxe que qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aqui demonstrado, muito claro, que 1 dividido por 1 igual a 1. Bora aqui. 4,5. Veja que aqui eu tenho um número decimal. 4,5 dividido por 4,5 é igual a 1. 12 dividido por 12 é igual a 1. Ricardinho, agora eu vou fazer a pergunta que eu faço sempre para minha turma, quando eu estava na escola. Vou responder, meu Deus do céu. Ai. Eu tenho certeza. Quanto é A dividido por A, Ricardinho? É 1. Não é igual, professor, então é 1, né? Exatamente. Então, gente, qualquer número, ou qualquer letra, ou qualquer coisa, uma banana dividido por uma banana vai dar o quê, Ricardinho? Um carro dividido por um carro, Ricardinho? Um para cada um, né, professor? Sempre um. Lembrando que esses objetos eu estou colocando como representação de um número. Então, um número que eu não sei, e aí eu posso ter um triângulo, um quadrado, dividido por esse mesmo número, aí eu vou ter que ter a mesma representação, vai ser igual a 1. Isso é importante. Então, aqui, a razão é 1. Então, a proporção 1 dividido por 1 é igual a 4,5 dividido por 4,5, que é igual a 12 dividido por 12. Se der um zoom, você vai ver que esse quadradinho vermelho, ele é 1 por 1, porque é o quadrado, então todos os lados são iguais, tá, gente? O que eu estou comparando aí? As duas grandezas que eu estou comparando aí. Pois é, as duas grandezas seriam o lado horizontal, que a gente chama de base, com o lado vertical, que a gente chama de altura. Quando a gente está trabalhando em área, aí eu já estou fazendo as ligações. Então, 1 está para 1, assim como, ó o quadrado amarelo maior. 4,5 está para 4,5, o lado horizontal é 4,5, o vertical é um quadrado, gente, então é o mesmo valor. E o quadrado grande, 12, está para 12. Por isso que esses lados são proporcionais. Diga. Sabino comentou aqui assim, ele está sem dúvida, né? Mas ele disse assim, professor, se eu olhar essa figura como esse quadrado aí, como uma figura, ele estou enxergando ele como um buraco, ou seja, um buraquinho menor, maior, ou seja, ele está percebendo a perspectiva, né? Caramba. Exatamente. Pois é, quando você vai fazer um desenho, você usa estas propriedades matemáticas para desenhar. Às vezes, o artista ou quem quer que seja nem percebe que está usando matemática, mas está. Tá fazendo vai a matemática em tudo que é canto. Forma proporcional, né? Então, mostrando aqui as transformações a partir das multiplicações. Então, 1 vezes 4,5 vai dar 4,5, e 1 vezes 4,5, 4,5. Por isso que é igual, gente, é proporcional. Professora, e eu não poderia multiplicar o de cima por um valor? Ou seja, o numerador por um valor. E o denominador por outro? Não. Isso aí eu saio das minhas definições, porque a gente tem definições. É a mesma coisa, você aprendeu que uma bola é uma bola porque alguém definiu que aquele objeto esférico, que a gente diz que é redondo, né? Mas aquele é esférico por quê? Porque ele está no espaço. Aquele objeto esférico se chama bola, tá, gente? Então, sim. E lá nos Estados Unidos tem uma bola que é compridinha, mas não é nossa bola, não. A bola que normalmente o mundo todo conhece é redondinha.
Bom, agora bora pegar o caderno e o lápis e vamos, irmãos, à obra. Bora praticar, turma. O que é que eu trouxe aqui? Imagina que você está querendo ganhar um dinheirinho extra. Quantas pessoas ganham dinheirinho extra fazendo brigadeiro? Então, só que eu tenho uma receita. E a receita me dá uma certa quantidade. Mas o que é que eu quero? Quantas latas de leite condensado são necessárias para fazer 300 brigadeiros? Teu brigadeiro ficou tão gostoso que tu recebesse uma encomenda de 1.500 para uma festa. Então, bora lá. Esta é a receita do brigadeiro. Para 30 unidades, eu preciso de uma lata de leite condensado. Bom, claro que eu preciso dessas outras coisas. 3 colheres de chocolate em pó, 1 colher de manteiga e 1 xícara de chá de chocolate granulado, que é para fazer o enfeite. Tem gente que bota só açúcar, rola no açúcar e vai. Então, bora ver. Como é que eu calculo 300? Veja, se eu tenho 30 para 300, não consigo multiplicar fácil. É fácil. 30 mais 30, quanto dá? 60. Mais 30? 90. Mais 30? 120. Mais 30? 150. Olha só, tenho 155. A outra metade do 5 para chegar em 10, 150 mais 150? 300. Então, temos 10 vezes esses 30 brigadeiros, vai me dar o 300. Olha como fica fácil. Se eu sei, passa aqui, de 30 vai para 300, eu multiplico por 10, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. 1 vezes 10 dá 10. Então, eu preciso de 10 latas de leite condensado. Sabina acertou aqui. Isso, Sabino. E o de 1.500? Bora lá? Olha, 30 vezes 1.500. De 30 Quanto para é? 1.500, como é que chega aí? É um pouquinho mais trabalhoso. E vocês podem fazer da maneira que vocês fizerem. Tem maneiras mais simples, mas apenas porque a gente está numa aula e eu estou querendo trabalhar com vocês o algoritmo da divisão, que todo mundo... a gente vai trabalhar, vocês vão ver que é simples. Sabendo que assim, ó, multiplica o de 300 por 5. Opa! Essa eu não coloquei aqui, mas essa vale estrela. Vale medalha. Olha só, gente. 1.500 dividido por 30. 30 vezes 5. Veja que eu posso simplesmente 3 vezes 5, 15 e o 10, né? Dá 150. Então, eu sei que é 5. 5 vezes 30, está aqui, 150. 150 menos 150, 0. Professora, por que não começou no 1? Porque o 1 não completa menor, né? 30. É menor, né? Por que não começou no 15? Porque o 15 não completa 30, então eu não vou poder dar 1 para cada um. Então eu começo no 150. E o próximo? Baixei o 0. Então ficou 0. 0 vezes qualquer número sempre vai dar 0. Então 0 vezes 30 é 0. Põe o 0 aqui e vai dar 50. Então, eu multiplico por 50 para chegar. E aqui eu multiplico por 50. Sabino? Tua maneira de fazer foi muito mais rápida. E eu estou gostando. Por quê? Porque mostra que você já está pensando matematicamente bem E aproveitou simples. a informação que você deu na aula e já puxou para fazer outra. Exato. Então, pessoal, só que hoje é um dia especial. E hoje eu queria me despedir de vocês com certas coisas. Você pode começar a se despedir, mas não termina ainda não. Ainda tenho que agradecer para o pessoal de Libras, que sem eles, como é que a gente poderia interagir com esse mundo que esse mês, em homenagem a eles, Setembro Azul, né? Então, bola, dá um toque aí, Ricardinho. Então, 6º ano maravilhoso. Essa aula está sendo excelente, bem explicativa, né? Vocês estão participando, muito massa. E aí eu queria me despedir de vocês. Tânia daqui a pouco vai despedir, né? Mas já me antecipo aqui de despedir de cada um de vocês e que vocês continuem praticando e participando aí da aula, porque é um show de bola. Pois é, gente. Não só é matemática que é especial. Eu não sei de onde vocês são, mas eu sou pernambucana. Sou apaixonada por uma coisa muito nossa, que é o frevo.
Ó, escuta, pode aumentar. Por que eu estou me despedindo com o frevo? Porque hoje é o Dia Nacional do Frevo, tá? E essa música maravilhosa que tá tocando aí de fundo, essa música, gente, é nossa. E há 10 anos atrás, ela passou a ser patrimônio imaterial da humanidade. Veja que presente e que orgulho. Então você, recifense, você pernambucano, que tem o frevo na veia, parabéns, parabéns por esse dia maravilhoso, tá, gente? Hoje é um dia muito especial, tá? Então, aqui eu me despeço dizendo que matemática é tão especial quanto o frevo. Vocês vão ver. Até a próxima aula. Dá pra acreditar? É porque não ia...